E você, então, é interessante, né? Porque alguns... Quando eu falei que você seria entrevistada, eu comentei para muitas pessoas o seguinte: ela é uma mãe de 4 filhos, né, para uma média brasileira, é um pouquinho acima da média. Geralmente se tem 2, no máximo 3, você tem 4 filhos. Mal eu sabia que você queria, na verdade, 6. Mas algo interessante é que o teu marido foi bispo e não foi apenas uma vez, foram 2 vezes. Conta para nós como é você cuidar desses 4 filhos, ou cuidar de filhos, ou ser uma mãe em que o marido tem um cargo de responsabilidade na igreja que toma muito tempo dele. Como é segurar essa barra de apoiar o marido, porque tem um testemunho de que essa igreja é verdadeira, e ser a mãe de 4 filhos? O desafio foi maior quando eles eram pequenos. Primeiro foi um susto. Quando fomos chamar e o presidente Sidney falou que ele estava sendo convidado para ser bispo, eu entrei em choque, porque nós não esperávamos. O desafio maior era que eu fiquei viúva de marido vivo. eu já ouvi essa expressão algumas vezes. Porque ele tinha que ir mais cedo para as reuniões. Então, no domingo, ele levantava mais cedo e ia. E a nossa capela, na época que nós frequentávamos, era em Pirituba. E eu tinha 3 crianças. Pensa que eram 3 escadas. Entende? Na época, eu vou dar mais ou menos uma média, eles estavam o quê? A Isa estava no bebê no colo, ela estava com 1 aninho. Então, veja só, a Isa tinha 1, o Michael tinha 3, o David tinha 4, mais ou menos isso. E eu pegava o trem, nós não tínhamos carro, então o marido ia na frente, todo, né? Bonitão, ajeitadão, né? Uhum. E eu toda daquele jeito maravilhoso que toda mulher sabe. Descabelada, porque afinal de contas tinha que arrumar as 3 crias, não dava pra... E madrugar, porque nós tínhamos que sair cedo. Então eu saía arrastando as crianças, pegava o trem, chegava lá e encontrava algumas pessoas da igreja querida que eu tenho de coração, né? Que me ajudavam. E pegavam e subia aquela rampa para chegar lá na igreja. E era sempre assim. Depois nós passamos a frequentar a capela de Perus, que não modificou muito. Éramos os primeiros a chegar e os últimos a sair. Eu levava lanche para as crianças, levava brinquedo, levava caderno, levava qualquer coisa para que eles ficassem controlados. Então, enquanto o marido ficava bonitinho lá na frente, dirigindo a reunião, eu ficava com as crianças meio que, fica aqui, né? E não vai sair, se sair já viu. Então, eu tive que buscar algumas estratégias para que eles ficassem, né, calmos, com tranquilidade, em silêncio. Então, o tempo todo era assim. Então, eu ia sozinha e quando voltava, para voltar com o marido, eu tinha que esperar. E geralmente era depois de 2, 3 horas, quando todo mundo estava comendo em casa, tranquilo, nós estávamos ainda pegando o trem e voltando para casa. Qual era o tempo de viagem? Assim, não conta o tempo de arrumar, porque o tempo de arrumar também varia bastante, mas dá um trabalho danado. Mas você botou o pé para fora de casa e falou assim: gente, vamos para a igreja. Dessa hora até chegar na capela, quanto tempo levava? Nossa, naquela época o trem demorava um pouco mais, era 1 hora, acho que 1h30, entre 1h30 e 2 horas mais ou menos. Porque eles andavam devagar, tem que pensar nisso. Então nós descíamos, íamos a pé, pegávamos, em torno de 2 horas. Até descer, pegar o trem, que dava exatamente 1 hora, até subir toda a rampa, era aproximadamente entre 1h30 a 2 horas. 2 horas. Então, 2 horas para chegar na igreja. Exato. E tem um detalhe que talvez alguns se esqueceram e outros não se lembram. Quanto tempo era de igreja naquela época? Nossa, naquela época nós tínhamos 3 horas. Nós chegamos às 9 e íamos até meio-dia. Então, 2 horas para chegar, 3 horas de igreja e para voltar quanto tempo? Mesmo período. Mesmo com o Costa, ainda dava mais aproximadamente esse período. Porque a gente subia também para ir para casa a pé. Nada de táxi. Táxi é coisa de luxo. Uber para quem é jovem, porque na minha época não tinha isso. Então era na raça mesmo, na sola. Ou seja, o teu domingo, entre ir à igreja e voltar, dava pelo menos, são 7 horas de igreja. Sim, todo domingo. No período que nós estávamos lá, né, em Pirituba. Depois a gente foi para Perus, diminuiu um pouco. Aí Perus dava em torno de 1 hora, 1h30. Depois nós passamos a ter uma capela alugada em Morato. Aí o tempo diminuiu, porque aí era perto de casa. Aí sim, uns 15 minutos já estava na capela. Nossa, que alívio, hein? Mas também tinha as visitas. Nós fazíamos visitas. Então,
a gente se dividia. Hora ele ficava com as crianças, eu ia fazer visita, ou eu levava a Daniela, que era pequena. Né? Então, tinha essa parte também. E eu era líder das moças na época. Também dava aula para o seminário. Como eu não trabalhava e não tinha tanta liderança, então eu era professora do seminário. Era diário, todos os dias. Uhum. Era uma festa lá em casa. Nossa, eu ia cedinho, a gente ficava estudando, acabava, todo mundo queria ir para minha casa. Eu falei, gente, não, a gente quer ir para sua casa. Aí eu falava, mas todo mundo ia para minha casa. Aí fazia comida, aí se divertia, ficava o tempo todo lá brincando. Foi uma época muito gostosa. Aquela juventude ficou muito... Assim, foi uma juventude que aprendeu a liderar, porque eu colocava eles para fazer. Eu era terrível. Eu falava assim, eu vou limpar a capela? Quem tem que limpar a capela é vocês que são jovens. Pode começar, ó, tá aqui a vassoura. E eu só ficava, então, ó, não tá legal, limpa direito. Ah, mas Cris, eu falei assim, não. Então, naquela época, eu colocava os jovens para colocar a mão na massa. Eu não colocava a mão, eu fazia eles colocarem. Eu acho que é o que falta. Uhum. Os jovens é que tem que ficar limpando capela. Eu já estou idade, é uma idade, limpa a minha. Vocês vão limpar. E eles limpavam com um orgulho, o sorriso. Aí ficava na capela, eu jogava futebol, jogava vôlei, brincava. Então a gente ficava um pouco na capela, depois ia para casa e era isso. Mas você contando isso, tá parecendo que os teus filhos não existiam, né? Eles existiam junto no meio, foi criado junto. Ou seja, no meio de toda essa juventude tinha uns filhos teus ali. Sim, eles catavam. Cris, eu falava, pega cada um aí, eles pegavam as crianças e levavam, e zoavam com eles também, judiação. Uhum. O David, o Mike era zoado com os meninos, você sabe, né? Jovens, moleques, eles gostavam. Amarraram ele eu tinha uma árvore em casa, eles amarraram o David na árvore. Nossa, eles aprontavam. Mas foi uma... Se você gostou, deixe seu like, comente e compartilhe. E não esqueça de inscrever-se em nosso canal.